Deus e com os irmãos e irmãs. Porque pode ser que a gente enfrente conflitos e mesmo em meio aos conflitos esteja em paz. Ou seja, a força de Deus nos alcança, nos sustenta, mesmo em meio a tantos desafios. Ou pode ser também que a gente não tenha conflito nenhum, mas não esteja em paz, porque não está ainda reconciliado. Então, oportunidade para que a gente, nessa caminhada para o céu, busque o Senhor, o perdão de Deus, a reconciliação, de forma especial para nós, que somos igreja, por meio do sacramento da reconciliação, da confissão sacramental. Há quanto tempo você não se confessa? Então, o texto vai abrindo os nossos olhos para essa realidade da fidelidade. E traz um exemplo que nós conhecemos tanto, Esaú. Esaú fez o quê? Ele vendeu o seu direito de ser filho primogênito por um prato de comida, ou seja, o perigo da infidelidade que pode tocar a todos nós. Ah, mas eu vou vender algo tão valioso por um prato de comida? Aí o autor nos ajuda a pensar, né? Muitas vezes nós pecamos, ou seja, trocamos uma grande herança espiritual por um prazer momentâneo. A mesma coisa que Esaú. Nós trocamos algo valioso, a filiação divina, por um pecado, por uma situação que nos afasta do Senhor. Então ele fala para que nós possamos valorizar cada vez mais as bênçãos de Deus acima de todas as tentações mundanas, que não são poucas. Então, fidelidade é a grande palavra, mas ainda um outro trecho trazido aqui pelo autor sagrado, né? Cuidai, versículo 15, para que ninguém fique privado da graça de Deus e que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. A gente pode pensar em diversas raízes venenosas, né? A fofoca, a maledicência, ou até mesmo a amargura, o rancor, o ressentimento que vão sendo guardados dentro de nós. Isso prejudica não só nós mesmos, como também a vida em comunidade. Então, o perdão como algo crucial para a nossa vida em comunidade, né? Daí o texto iniciar-se dizendo: buscar a paz e a santidade. Então busquemos realmente essa vida de plena comunhão com o Senhor nosso Deus, dia após dia, na fidelidade, no amor, claro, manifestando desse modo também a nossa fé. Ô Padre Frederico, e aí essa busca, né, por Deus, dia após dia, esse esforço para viver a fidelidade a Deus, nos concede a graça de ter as práticas que Santo Afonso nos convida no nosso dia a dia, né? Isso, hoje ele traz para nós práticas espirituais importantíssimas para a nossa vivência da fé, ou seja, aquilo que nós vamos visualizando, né, nós vamos tornando visíveis também pela fé. Eu creio, mas o crer em Deus, ele vai produzir em mim frutos. E Santo Afonso traz para nós, assim, ao menos alguns frutos, né, Caíra? Isso mesmo. Ó, Santo Afonso fala, e você vai lembrar, e você que sempre acompanha o programa Redenção, vai lembrar de tantas práticas que nós falamos durante aí toda a meditação que nós fizemos dessa obra de Santo Afonso. Ó, fala de sofrer com paciência, Santo Afonso fala de vivermos o desapego às riquezas, viver a vontade de Deus, procurar ser santo, viver a mansidão. Ser santo como o próprio Deus é santo, né? Nós temos que estar falando sobre o joio e o trigo praticamente, né? Quantas vezes o joio cresce junto com o trigo, né? E acaba se dando mal. O mal sempre está no meio do bem, mas o bem vence o mal. Se você tiver com o coração voltado a Deus, você vai vencer. Então nós temos que estar sempre firme em oração, procurando sempre vencer essa muralha que nós existe no nosso coração, que nós temos muita segurança nas coisas mundanas, amém? Isso tudo vai tirando o lugar de Deus no nosso coração. Sim. Vai arrancando o Senhor do nosso coração e vamos... Esse é o chamado pecado da idolatria, colocar no coração, no altar do coração, qualquer coisa que não seja Deus. É isso mesmo, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e eu agradeço no final desse domingo cheio de paz, no final desse mês de agosto, que Deus ilumine. Eu tenho que fazer o bem, isso é virtude, praticar o bem. E aí a Caísa mencionou tantas virtudes aqui, nessa síntese trazida por Santo Afonso. Por exemplo, quando ele fala
o desapego das riquezas. Ele fala assim: não invejemos os grandes do mundo, suas riquezas, honras, as dignidades, nem os aplausos que recebem dos homens. Tenhamos inveja dos que mais amam a Jesus. Ou seja, verdade. Ele volta o nosso olhar para o foco. A inveja é com quem ama o próprio Deus. Amém? Fique com Deus. Uma boa noite. Amém? Sublime